Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Estão bem? Muito bem, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estaremos estudando equações biquadradas. O que será que é isso, meu Deus? Equações quadradas já não achei muito fácil, professora. Biquadradas, então, é pior ainda? Respira aí que não é tranquilo. Vamos lá? Vamos desvendar esse mistério e desfazer esse monstro na vida de vocês. Bora lá, então. Definir equações biquadradas, então é isso que nós vamos ver hoje. Vou mostrar para vocês o que é uma equação biquadrada e encontrar as soluções de uma equação biquadrada. Pois é, você vai terminar essa aula sabendo resolver uma equação biquadrada, tá bom? Esta bonitinha aqui, ó, bem linda e maravilhosa esta equação. Você saberia resolver? X à quarta, ou seja, uma equação do quarto grau, tá? Menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Saberia? Ela não é parecida com algumas equações que nós trabalhamos? É, né? E nós vamos usar essa questão, parecida. Olha lá. Essa equação, então, ela é muito parecida com as equações do segundo grau que nós trabalhamos. Então, como eu falei, ela é dita do quarto grau. Por quê? Porque é o maior expoente da incógnita. Mesmo que tenha o 2 aqui, ela é dita do quarto grau. E desse jeitinho escrita, está muito parecida com uma equação do segundo grau. Então, nós vamos usar essa semelhança para poder encontrar uma forma de resolver, tá bom? Então, olha lá. A equação biquadrada é toda a equação desse tipo aqui, ó, desse tipão. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, ela é muito parecida com a equação do segundo grau. A, B e C são coeficientes reais, onde o A, claro, precisa ser diferente de zero, tá bom? Então, ela é uma equação do quarto grau, pois o maior expoente é 4. Para determinarmos as soluções, o que nós vamos fazer? Vamos transformar ela em uma coisa que nós sabemos resolver. O que nós sabemos resolver? Equação do segundo grau. Então, a gente vai transformar essa equação do quarto numa equação do segundo. E daí, nós já sabemos resolver a do segundo, vamos resolver esse mistério. Então, olha lá qual que é o macete, a ferramenta matemática aqui, ó. Para encontrarmos a solução de uma equação biquadrada, precisamos reescrevê-la. Nós vamos escrever ela de outra forma, tá bom? Como? Nós vamos renomear a incógnita. Nós vamos chamar a incógnita aqui, ó, essa aqui, ó, a x quadrado, de uma outra letra, tá? Só que ela aqui está ao quadrado. Nós vamos escolher uma letra simples para chamar ela, tá bom? Então, se eu chamar o x ao quadrado de m, o x à quarta também vai mudar, porque o x à quarta pode ser escrito como x ao quadrado, certo? Então, o que está aqui dentro é a mesma coisa que está aqui, ó. Então, mudando para m, eu tenho a m, ó, o azulzinho é m ao quadrado, mais b vezes x ao quadrado é m, mais c igual a zero. Então, repare que eu só renomeei. Então, aqui eu tenho uma equação do quarto grau e aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E nós sabemos resolver uma equação do segundo grau, né? Temos várias ferramentas para poder resolver essa equação. Então, vamos voltar no exemplo que foi dado lá. Ó. X à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, nós vamos renomear. O x à quarta eu escrevi como x ao quadrado, para a gente poder enxergar o que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou chamar o x ao quadrado de m. Pode chamar de qualquer letra do alfabeto, tá? Quer pegar a letra do seu nome? Pode pegar. Então, olha lá. Vai ficar a letra que você escolheu ao quadrado por causa desse 2, tá bom? Menos 10 vezes o m, porque é exatamente essa que eu mudei, ó, x ao quadrado é m, mais 9 igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, logo eu sei resolver ela, ok? Vamos usar aqui o método do soma e produto, tá bom? Que é rapidinho de resolver. Então, eu sei que para encontrar as raízes dessa equação, a soma tem que dar menos o b, ou seja, o b com sinal trocado, e o produto tem que dar o C é o coeficiente que está sozinho, certo? 9. Então, quais são os números que multiplicados dão 9 e somados dão 10? Ficou bem fácil, né, gente? Então, é 9 e 1. 9 vezes 1, 9. 9 mais 1, 10. Então, uma resposta, uma raiz, ó, m' é 9 e m duas linhas é 1.
Tá, mas eu nem tinha m na minha história. Eu preciso voltar e achar o valor de x, porque é x que ele está querendo saber. M fui eu que coloquei nessa história, certo? Então eu vou voltar. Voltar aonde? Eu chamei x ao quadrado de m. Então eu volto e substituo. Em primeiro lugar, eu achei que m é 9. Então eu substituo no lugar do m o 9, ó. E eu quero achar o x, então eu isolo o x. Esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. A raiz dá certo tanto a positiva quanto a negativa. Então, x é mais ou menos 3. E se o m for 1? Porque o m também deu 1, lembra? Substituo de novo, ó, x ao quadrado igual a m. O m é 1. Então, o quadrado passa a raiz quadrada de 1, 1, dá certo tanto a resposta positiva quanto a negativa. E pronto, resolvemos, ok? A equação do quarto grau, 4 respostinhas ali, ó. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Molezinha, né? A gente só renomeia, a gente dá um novo nome, resolve a equação do segundo grau e volta para encontrar a incógnita original, ok? Vamos lá tentar fazer? Tentando que a gente consegue. Bora lá, caderno e caneta, ó. Sua vez, como ficaria a equação biquadrada reescrita como outra letra, se tornando em uma equação de segundo grau? Então, respira fundo, eu só quero que você pegue essa equação e reescreva ela com outra letra, chamando, renomeando a incógnita x ao quadrado. Faz isso que eu já volto.
Conseguiu? Então, eu dei uma equação do quarto grau. E o que eu pedi para você resolver? Respira fundo, não foi isso. Vamos lá ver o que foi pedido. Ó, como ficaria essa equação biquadrada reescrita com outra letra, se tornando assim uma equação de segundo grau? Então, agora é a hora de você vai escolher uma letra do alfabeto todo. Escolhe uma lá, tá bom? Então, agora eu escolhi Y, ok? Então, o que você vai fazer? Você não troca x à quarta por y. Você vai trocar sempre a letra que estiver ao quadrado pela letra simples, tá bom? É essa do meio aqui. Então, x ao quadrado eu vou chamar de y. Então, eu vou trocar. A minha equação era essa. Olha como é que eu reescrevi. O x à quarta eu escrevi como x ao quadrado, tá bom? Para ficar claro o que eu tenho que fazer. Então, aqui, ó, no lugar do x ao quadrado, eu escrevo y, que eu tinha me proposto a trocar. E no lugar do x ao quadrado, também escrevo y, só que já tinha esse quadrado, ó. Então, vai ficar a nova letra ao quadrado, menos 13 vezes a nova letra, caso você tenha escolhido outra, mais 36 igual a zero. Então, tá aqui, ó, nós reescrevemos aquela equação biquadrada na forma de uma equação do segundo grau. Elas são a mesma equação? Não, ok? Não são, mas é uma ferramenta para que a gente possa dar continuidade e resolver. Nesse exercício era só isso, para você reescrever. Então, tá feito. Conseguiu fazer? Conseguiu entender? Importante, vamos lá, vamos fazer uma força e vamos entender esse negócio. Agora, a 2. Resolva essa equação do segundo grau. Então, repare como agora eu nem linkei, né, com a equação do quarto grau. É só para você resolver essa equação do segundo grau. Aí você tem várias ferramentas, né? Você tem o método de completar quadrados, você tem soma e produto, você tem Bhaskara e delta, você tem fatoração, você tem várias ferramentas. Escolhe uma aí a que você gostou mais, resolve e a gente volta para conversar, ver se acertou, tá bom?
Escolher um método? Tem que escolher, né? Qual você escolheu? Qual será? Qual será que eu escolhi, hein? Porque eu escolhi um também, né? Nós precisamos resolver, eu escolhi um método. Respira fundo se você escolher um diferente de mim, tá bom? Espera até chegarmos na resposta. Porque se você aplicou corretamente, as raízes têm que dar a mesma, tá bom? Então respira aí. Muito bem, o que eu usei? Eu usei a minha paixãozinha, né? Eu usei Bhaskara, tá bom? Você pode usar subproduto? Sim. Você pode usar completar quadrado? Sim. Escolhe aí o que você quer, tá? Como eu escolhi Bhaskara, vamos relembrar um pouquinho. Bhaskara é aquela fórmula que tem A, B e C tudo espalhadinho, lembram? Então, eu preciso saber quem são esses coeficientes. Então, vamos lá. O A é o número que acompanha a letra ao quadrado. Qual é o número que está aqui? Não, não é nenhum, não. É o fantasminha, ó, número 1, tá aqui na frente escondidinho, certo? Porque se fosse nenhum, nenhum é zero. E zero vezes esse negócio some e deixa de ser equação do segundo grau, ok? Então lembra do fantasminha. 1. B é o coeficiente, é o número que acompanha a letra simples. Então a letra simples é y menos 13. Vai o sinal junto, tá bom? E o C é o número que está sozinho, mais 36. Retirar quem é A, B e C, agora eu vou calcular delta. Delta é o que está dentro da raiz na fórmula de Bhaskara, né? Na fórmula resolutiva. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. B é menos 13, então vai ficar menos 13 ao quadrado. Copio menos, copio 4. O A é 1 e o C é 36. Substituído devagar, corretamente, agora a gente faz as continhas. Menos 13 vezes menos 13 dá mais 169. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 144. Faz a continha aí ou usa a calculadora, tá bom? 169 menos 144 dá 25. Então, acabamos de encontrar que o delta é 25. Agora, utilizando A, B e C e delta, eu aplico na fórmula de Bhaskara, né? Então, tá aqui, ó, o A, B e C e o delta. Então, vamos lembrar a fórmula. A letra, tanto faz x, y que você decore, tá bom? A gente normalmente decora o x aqui, né? Tanto faz. Importante é a fórmula. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós vamos substituir cada um. Menos o b é negativo, então substitui entre parênteses. Mais ou menos, raiz de delta, que é 25 sobre 2 vezes a. Menos com menos, mais 13, raiz quadrada de 25, 5 sobre 2 vezes 1, 2. E nesse momento é o momento que a gente divide as duas opções, né? Uma conta usando o mais e a outra usando o menos. Mais 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, 9. O menos, 13 menos 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, o conjunto de solução dessa equação dada é 4 e 9. Você achou essa resposta? Se você achou, muito bem. Se você não achou, então deve ter errado alguma coisinha ali. Eu apostaria no sinal. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Então, beleza, encontramos a solução dessa 4 e 9. Agora nós vamos para a nossa terceira. O que diz lá? Ó? Encontre a solução da equação biquadrada. Então, repare que nós estamos resolvendo a equação biquadrada bem devagarzinho para você entender. Então, agora eu cheguei na parte onde eu tenho a equação biquadrada, sei que chamei a letra ao quadrado de y e já tenho os valores de y. Y' é 4 e y duas linhas é 9. Como é que eu faço para achar o x aqui nessa história? Resolve aí que eu já volto.
Conseguiu substituir? É muito fácil, porque realmente é só substituir. Olha aqui, ó. Eu tenho y4 e tenho y9. Faz uma conta para cada número, ok? Então, olha lá, para y igual a 4, x ao quadrado era y. Então, no lugar do y, ponho 4. Como que eu me livro do quadrado? Passo raiz. A raiz quadrada, numa equação ao quadrado, sempre dá certo a resposta positiva e negativa, ó. Então, mais e menos, raiz quadrada de 4, 2. E para y igual a 9, x ao quadrado era igual a y. Se o y é 9, tiro o y, ponho 9 no lugar. Como é que eu me livro do quadrado? Passa a raiz. Lembrando que é mais e menos. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho 4 respostas aqui, né? Menos 2 mais 2, menos 3 mais 3. Aí, como a gente é muito organizada, a gente coloca a resposta em ordem crescente, bem bonitinha, tá bom? Menos 3, que é o menor, menos 2, 2 e 3, ok? E essa é a solução da equação biquadrada, ok? Deu para entender? Então, o que trabalhamos hoje? A gente viu o que é uma equação biquadrada e um método para encontrar as soluções dessa equação biquadrada. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!